gente vai falar um pouquinho, então, para mim começar a falar de reprodutor e para mim representar a BCZ aqui hoje, nesse evento, eu preciso contar só um pouquinho da história e a gente vai misturar um pouquinho dessa história da BCZ junto com a história da Pagador. Então, em 1870, a gente teve as primeiras importações, que foram as importações pioneiras que começaram a fazer parte do Herd Book, que depois, logo em seguida, a gente catalogando e documentando todos esses animais que vieram, a gente passou a fazer uma escrituração zootécnica dentro disso. E aí, em 1934, a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro passou a arquivar todos esses dados, essas coletas, e logo em seguida, depois disso, a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro foi transformada em Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. E aí, com isso, os primeiros registros genealógicos de Nelore, Gir, Guzerá, indo do Brasil, e hoje a gente tem 8 raças. E aí, em 1957, início da criação da Fazenda Pagador. Entre 62 e 63, as últimas importações de gado em pé. Essa foi a última importação que teve. E com isso, a Pagador também teve a compra do TAG. Depois, em 72, a gente começou a ter uma preocupação com provas de ganho de peso, com uma seleção maior desses animais. A partir disso, 78, o Iguaçu, que a gente tem como o precursor da Pagador, se tornou grande campeão na Expo Zebu em Uberaba. Isso foi em 78. 84 foi o início da parceria com a Embrapa, das nossas primeiras avaliações genéticas, então foi o comecinho do PMGZ. Depois disso, em 92, a gente teve a reformulação total do PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos. Depois disso, em 2006, a criação do Progenética. O Progenética é um evento, a gente vai ter esse evento aqui também na feira. Durante a semana a gente vai falar a respeito disso, então não vou tocar muito nesse ponto. E 2014, que foi um salto muito grande para a nossa avaliação genética, que foi quando a gente passou todo o nosso departamento de provas zootécnicas, todo o nosso programa hoje é rodado na sede em Uberaba. Então, o nosso programa inteiro, a nossa base de dados toda hoje, ela é feita em Uberaba. E aí, em 2018, a gente completou 80 anos de serviço de registro genealógico das raças zebuínas e 50 anos de controle e desenvolvimento ponderal. Então, a gente tem história e a gente tem know-how para poder falar um pouquinho sobre melhoramento genético. Então, o melhoramento genético, a gente tentando resumir bastante isso, é conjunto de técnicas que visam o aumento das frequências dos genes desejáveis. Hoje a gente falou muito disso aqui, da gente escolher o que a gente quer para promover o melhoramento genético, a gente ir em cima e bater dentro do que a gente quer para fazer as combinações e obter os resultados que a gente precisa. Então, nada mais é do que você escolher o melhor material genético e aí, para isso, você vai maximizar a produção em cima desse material genético escolhido. Lógico, para as condições ambientais exigentes. A gente fala de Brasil, dentro do Brasil existem muitos Brasis, e aí cada raça específica para uma região, cada condição ambiental específica para uma região, dentre várias outras coisas que a gente tem que observar. E aí, para praticar a seleção, você precisa estar de posse de tudo isso, e a seleção hoje ela entende-se exatamente por isso, você selecionar os animais e permitir que esses animais que você está selecionando sejam os pais das futuras gerações que você quer dentro da sua propriedade. De forma simples. Seleção a gente simplifica numa frase, mas fazer seleção, que é um pouco mais complicado, para você definir o seu objetivo, para você saber aonde você quer chegar, é que é o ponto mais complicado dessa seleção. Então você precisa ter um objetivo, você precisa saber o que você vai selecionar, qual característica e aonde você quer chegar. Então, os benefícios da genética de qualidade. Primeiro, resultados diretos que a gente observa isso na fazenda. Isso aqui a gente observa com muita facilidade. Primeiro, produção homogênea. A partir do momento que você investe em genética e você vai investir naquele indivíduo,
ele vai homogeneizar a produção, porque ele tem potencial para isso. Aumento de peso, isso também é muito evidente quando a gente trabalha com melhoramento genético. Aumento da fertilidade e precocidade sexual, exatamente o que bateu o Barcelos, o que bateu Liliane. A gente precisa antecipar a idade de abate, a gente precisa bater animais mais jovens para poder ter mais carne de qualidade. Melhor qualidade de carcaça justamente nessa antecipação e diminuição de idade ao abate, que hoje eu acho que é um dos principais problemas nossos em relação à carne. E o Sérgio Dezen, em 2015, ele fez uma pesquisa, e essa pesquisa causou um impacto muito grande, porque ele avaliou várias propriedades que tinham investido em genética e tinham investido em trabalhar de uma forma diferente. E ele mostrou que ela tem maior retorno econômico, aumento na produtividade por hectare, e isso para a gente falar, o Roberto lembrou bem, no estado de São Paulo, a gente precisa trabalhar com valor agregado, porque terra, preço de terra aqui no estado de São Paulo é mais caro, você tem um aumento da rentabilidade, você tem funcionários mais qualificados e funcionários mais agradecidos. A partir do momento que você trabalha genética, você precisa capacitar os seus funcionários. A gente tem também maior eficiência ambiental, porque se a gente vai trabalhar a genética e a gente vai produzir mais no mesmo espaço, a eficiência ambiental também aumenta. Isso tudo foi mostrado no trabalho do Sérgio. E aí um touro Nelore, a gente gosta de falar que quem compra o touro Nelore hoje, ele está fazendo um investimento. E é sim um investimento, e é um bom investimento. E a gente consegue mostrar isso também. 75% da mudança genética que a gente tem dentro de um rebanho, ela é proveniente do touro. O touro deixa vários descendentes na propriedade e com isso você consegue maximizar a sua produção quando você escolhe o touro da maneira correta e compra ele da maneira correta. Como assim, da maneira correta? Cautela, critério, um padrão, a escolha de um reprodutor, vários pontos positivos e negativos que você vai fazer para escolher esse reprodutor. Então você precisa ter paciência, escolher o rebanho certo, escolher o modelo certo para você poder adquirir um touro, que aquele touro vai te trazer um retorno e aí sim ele passa a ser um investimento. Então aqui só um exemplo, a gente está com bastante foto, principalmente por causa do Progenética aí, porque a BCZ visitou algumas propriedades que não trabalhavam com touro de qualidade e que aí a gente foi tentando introduzir aos poucos. Então, você escolher um animal com uma linha dorso-lombo ruim, você escolher um cabeceira de boiada, a BCZ fez um levantamento em cima do mapa que 70% das fêmeas aptas à reprodução no Brasil hoje são cobertas por touro cabeceira de boiada. E isso é um número muito assustador. Se a gente passar a trabalhar com touro de mais qualidade, o ganho que a gente vai ter em relação à qualidade de pecuária vai ser impressionante. Então, esse tipo de touro que está no cantinho, está um pouco claro aqui, mas esse tipo de touro aqui é o que predomina nas propriedades hoje, principalmente pequenas propriedades, porque ele acha que o touro PO é inacessível para ele, e não é, a gente sabe que não é. Então a gente pergunta, né, um touro comum desse hoje tem um valor médio aí de, sei lá, R$ 3.500, eu chutei um valor baixo aqui, e qual que é o valor genético desse touro? Qual é a origem desse touro? O que que esse touro vai te produzir? E assim, infelizmente, eu sou filho de pecuarista, e se eu estou aqui hoje é por causa de um pecuarista, mas infelizmente hoje o pecuarista ele fica na base da economia, e de repente a economia é a base da porcaria. Então a gente precisa prestar bastante atenção nisso, que a gente precisa saber qual que é a qualidade de um produto de um touro daquele ali. O que que vai nascer de um touro daquele ali? Geralmente nasce assim, nasce isso. A gente vê isso é foto real, é o que eu falei, compradores de touro, principalmente do Progenética, abriram as portas das propriedades dele e possibilitaram a gente mostrar a realidade do Brasil hoje, e essa é a realidade do Brasil, infelizmente. Vamos fazer uma conta muito rápida de padaria aqui, ó, só para vocês verem. Um bezerro, filho de um touro PO, que o comprador ficou todo orgulhoso com a produção, que estava dando uma produção muito boa.
vendido mais ou menos R$ 1.200 hoje, peso de desmama 220 quilos. Bezerro comum, aquele filho do cabeceira de boiada, R$ 670, mais ou menos 150 quilos. Então a gente faz uma conta muito simples, 6 a 7 bezerros hoje eu consigo pagar um touro PO. Aí o cara, pô, mas eu tenho 30 vacas, eu tenho 40 vacas, eu vou gastar 6 para comprar um touro PO. Como que eu faço isso? Vale a pena esse investimento? Será que eu posso investir isso? Então a gente faz uma outra conta aqui, ó. Essa conta aqui, a gente colocou um maior número de quantidades, porque tanto faz um pequeno rebanho quanto um grande rebanho. Em relação a volume e ganho, a gente tem praticamente a mesma coisa. Uma proporção de 1 para 35. Então, um touro para 35 vacas, as mesmas 500 vacas, só que com touro comum, com touro PO e um touro PO com avaliação genética. A gente tem o valor do touro comum, aquilo que eu coloquei lá, 3.500, um touro PO hoje em torno de 7.000, um touro PO com avaliação genética de 9.000 para cima, e aí vai depender da necessidade do comprador. Total do investimento dos touros, 52.000, 105.000, 135.000. Isso aqui é o cara que está comprando os touros, investiu. Período de 5 anos do touro dentro da propriedade. Índice de desmama na propriedade, com as mesmas 500 vacas, 80%, não mudamos nada de índice aqui. Bezerros desmamados em quantidade. Então, a gente conseguiu desmamar 2.000 bezerros durante esses 5 anos, e aí a gente vem pegar no peso. Que eu coloquei aquele bezerro de 150 quilos, vamos colocar um bezerro um pouquinho mais pesado, 180 quilos por um touro comum, bezerro de 200 quilos por um touro PO, e aí bezerro de 220 quilos por um touro com peso a desmama um pouco mais elevado, com uma DEP de peso a desmama mais elevado. Peso médio das fêmeas também, 170, 185 e 200 quilos. Aí a gente transforma tudo isso aqui em quilos de bezerros desmamados. Então, ao longo desses 5 anos, 350.000 quilos, 385.000 quilos e 420.000 quilos. Se a gente transformar isso em preço médio de bezerro hoje a R$ 5,00 o quilo, que hoje em dia a gente está se falando em venda de bezerro por quilo, e R$ 5,00 não é nada fora da realidade, não é nada extrapolado, a gente vai ter essa receita bruta. Para o touro comum, 1.750.000, para touro PO, 1.925.000, e para touro PO com avaliação, 2.100.000. Quando a gente percebe a receita líquida e a gente vê o ganho que teve a mais, com um touro PO, R$ 122.000 a mais, e com um touro PO com avaliação genética, R$ 267.000. E isso aqui eu estou mostrando uma conta simples de padaria, com propriedades grandes que conseguem obter essa realidade aqui hoje, de 80% de índice de desmama, com 500 matrizes, tudo isso aqui dentro do que a gente pode provar, que só trabalhando em quilos de bezerros desmamados e comprando um touro que vai te dar bezerro um pouco mais pesado, você já consegue muito bem pagar esse investimento de touro. Então aqui, só para finalizar, comum, 70.000 por ano, e de receita líquida 339.500. A gente tem um aumento de 10% com o PO aqui e de receita líquida de 7,2%. E PO com avaliação genética, um aumento na produção de 20% e 15,75% de rendimento, quando a gente vê receita líquida. E a gente fala isso com categoria porque isso aqui é exatamente o que eu falei dentro do que eles possibilitaram a gente, de ir tirando foto de bezerros. Todos esses bezerros aqui são filhos de touros PO, alguns com avaliação genética, mas todos filhos de vacas comuns, vacas sem raça definida, vaca cruzada e de tudo quanto é jeito, que foi comprado através desse programa aí. E aí, o tipo de touro que você tem que escolher, quais são as características importantes que você precisa para realmente obter esse lucro e para perceber que touro é um investimento.
Primeira coisa, biótipo funcional. Mas como assim biótipo? Você vai definir o processo de seleção e vai definir o que você quer ter na sua propriedade. Se você tem na propriedade vacas de leite e você precisa de um touro com biótipo para leite, você vai partir para uma outra raça, uma raça com mais aptidão leiteira, uma carcaça com mais aptidão leiteira. Se você quer produção de carne, que a gente bateu bastante aqui hoje, então você precisa procurar um touro que tem o biótipo para carne, que tenha carcaça, que tenha musculatura, que tenha todas as partes importantes nisso. Estrutura óssea. A gente fala em grandes distâncias no Brasil, o zebu é extremamente adaptado para as condições brasileiras. E por que ele é bem adaptado? Porque a estrutura óssea que o zebu possui, ela é uma estrutura diferenciada, está acostumado a todas as diferenças de temperatura, diferenças de terreno, diferença de distâncias que existe dentro do Brasil hoje, e a estrutura óssea é importantíssima para isso. Desenvolvimento muscular, aí já voltando um pouco mais para a carne, então a gente precisa de animais com bastante musculatura, com bastante volume de posterior, principalmente posterior, porque são onde estão os cortes mais nobres, os cortes de maior remuneração dentro de uma carcaça. Aparelho reprodutor, o touro precisa cobrir, o touro precisa trabalhar, a gente vai estimular ele. Tem gente que coloca touro com 30, tem gente que coloca 40, tem gente que coloca até com 50, se ele tiver condição de pastagem boa. E o aparelho reprodutor manda muito nisso aí. Direcionamento de vergalho, volume testicular, circunferência escrotal. Ao longo da palestra aqui, só uma observação, esses touros aqui são fotos que eu tirei lá do apagador. Esse touro aqui é um touro que estava lá, me impressionou muito o volume de CE que ele tinha. Eu achei assim que a seleção está lá, está no caminho para disponibilizar esse tipo de touro. E a gente precisa evitar os extremos. Animal com problema testicular, hiperplasia, hipoplasia, criptorquidismo, monorquidismo, tudo isso aqui é um problema muito sério dentro da pecuária, e às vezes o criador compra o touro fica lá cobrindo a vacada, ele não observa se está cobrindo mesmo, qual que é a porcentagem de preguiça que esse touro está dando para ele. Então, o aparelho reprodutor é uma parte muito importante na escolha de reprodutores. Raça, caracterização racial bem evidenciada, formato de cabeça, determinação de masculinidade nos touros, touros com frente enrugada, com cara de touro mesmo. E o porquê isso? Porque quando você faz a decisão de uma compra de um reprodutor, você escolhe uma raça. E aí aquela raça é a raça que você escolheu porque ela vai te atender para o que você está buscando dentro da sua propriedade. E o que vai definir daquela raça mesmo é a caracterização racial, é formato de orelha, largura de boca, e isso é muito importante também para um reprodutor. Pelagem. Ah, mas por que pelagem? A gente vive num país tropical, de incidência solar muito forte. O zebu, a pele do zebu é preta. A pele do zebu por baixo do pelo ela é toda preta. E o pelo é branco. O que acontece? As trocas de calores que o zebu efetua, elas são feitas com mais eficiência, e isso provoca uma resistência para esse animal, para incidências solares maiores e para trocas de calores maiores. Então, defendendo um pouco o meu peixe aqui, o zebuíno ele trabalha mais, e ele trabalha mais de dia, enquanto o europeu está na sombra. Sistema locomotor também entra na mesma carona, porque o animal tem que estar bom de aprumo, tem que estar sobre os seus aprumos eficientes, retos, corretos. O jarrete precisa estar bem angulado, não pode ser perna reta. A gente tem que evitar esse tipo de situação aqui, ó. E essa situação aqui a gente consegue visualizar já no início, a hora que o touro está apto para reprodução, a gente já vê o animal que vai dar esse tipo de problema aqui. E a gente precisa evitar esse tipo de coisa. Temperamento. Você precisa de um touro, o touro vai estar lá na sua propriedade, você precisa ver se ele está trabalhando, e você não pode ter um touro na sua propriedade que você não dá conta nem de chegar perto dele. Então você precisa de touros dóceis, mansos, mas que faz com eficiência o que precisa ser feito, que é cobrir a vacada.
E aí, dando sequência, a parte de genealogia e a parte de avaliação genética, porque aqui é onde a gente vê o que realmente aquele touro vai passar para os seus descendentes, o que aquele touro vai produzir de melhor dentro da minha propriedade. E aí, para isso, os associados da BCZ têm à disposição o PMGZ e têm à disposição toda a história genética, pais, filhos, avós, tataravós, e assim por diante, já devido a esses 100 anos de catalogação. Dando um pouquinho mais de ênfase para o nosso programa de melhoramento genético de zebuínos, a BCZ vem trabalhando muito forte para isso, e a gente vem trabalhando principalmente porque o nosso banco de dados e o nosso número de animais, esse slide é um pouco antigo, mas, se eu não me engano, é de 2017, a gente já estava com 12 milhões de animais avaliados. A gente cresceu muito, 2018, 2019 está crescendo mais ainda. A gente vai disponibilizar mais DEPs para o pecuarista, para quem quiser procurar um touro. E o programa só vem crescendo. E dentro disso aí, a gente tem um sistema integrado de avaliação genética e é nesse sistema que a gente tem todas as informações do nosso rebanho. Uma particularidade é que esse programa de melhoramento, a gente precisa entender um pouquinho de DEP, que é a diferença esperada na progênie. Então, é o que a gente vai ter de ganho ou de perca com relação aos futuros descendentes desse animal. Então, a gente tem um touro e a gente procura estabelecer, de acordo com a diferença esperada na progênie, o que é o mais indicado para o que a gente está procurando. E como que funciona essa DEP, essa diferença esperada? Ela varia de acordo com a acurácia dela. Então, o que é a acurácia? É o tanto que você pode confiar nessa DEP, o tanto que você pode confiar que aquele touro realmente vai passar aquilo para os seus filhos ou não. E uma classificação que todo sistema precisa ter, a gente classifica os animais de acordo com o DECA agora. Então, é a posição do animal quanto à sua DEP, considerando o total de animais avaliados dentro do programa. Ou seja, quanto maior o número de animais avaliados e inscritos dentro do programa de melhoramento, melhor é a avaliação que a gente tem. Por quê? Porque ele é comparado com o maior número de animais. E isso é o grande ponto positivo que a gente tem no PMGZ. E a tendência genética, que isso é mais intra-rebanho, que a gente vê como que está o desenvolvimento das DEPs do rebanho e o que a gente precisa melhorar ou o que a gente pode manter em cima disso. E aí, com tudo isso, a gente tem a ficha de avaliação genética de um animal, aqui é a ficha de um reprodutor, e o que a gente busca? A gente busca essa constância de animais DECA 1, ou seja, o animal está entre os 10% melhores da safra dentro do programa. A gente busca as DEPs de crescimento alta, a gente busca DEPs de efeito materno satisfatórias, a gente busca características reprodutivas interessantes. E isso vai te auxiliar no processo de decisão do touro que você vai poder escolher. E como que você faz para confiar nisso? Acurácia. À medida que vai nascendo os filhos dos touros, aqui a gente tem número de filhos avaliados para cada DEP. E aí, com isso, à medida que vai nascendo, vai aumentando a acurácia. Então, essa acurácia significa que aquele touro realmente, para o caso específico aqui, eu vou falar só de peso ou desmama, por exemplo, para esse touro, ele tem uma DEP positiva de 19,2 quilos para peso ou desmama, com uma acurácia de 87%. Então, o que significa isso? Que num comparativo, quando a gente tem um touro de DEP 0, comparado com esse touro, com a DEP de 19,2, significa que os filhos do touro de DEP 10, de DEP 0, serão 19,2 quilos mais leves na desmama do que esse touro aqui, que imprime 19 quilos de peso a desmama. E isso tem 87% de chance de acontecer. Então, a gente faz isso para todas as medidas, todas as características, para escolher melhor um reprodutor. Se você tem um rebanho onde você precisa aumentar o peso da sua desmama,
quais são as DEPs que você vai procurar naquele touro que você está comprando. Você vai procurar DEPs de características de crescimento positivas e altas, para você poder imprimir aquilo para os filhos. E aqui só um exemplo de como que funciona a acurácia. Então ela varia de 0 a 100, e aí à medida que vai nascendo e a gente vai tendo informações do peso dos animais filhos daquele touro, a acurácia dele vai aumentando e vai ter menos variações da DEP. Então, DEPs próximas a 100 significa que aquele animal realmente vai passar tudo aquilo para aquele animal. Agora aqui, só para exemplificar tudo isso que a gente está falando e para a gente ter garantia do que a gente vai oferecer, do que é pagador e qual que é o trabalho que a pagador está fazendo, isso aqui é um monitoramento genético que a gente tem dentro do programa que informa como que está as características e as DEPs desse criador. Então, eu peguei isso aqui essa semana, porque a gente rodou o segundo semestre agora de 2019, então isso aqui já é a avaliação do segundo semestre, e a pagador está com um crescimento e com um ganho para todas as DEPs dentro do nosso programa. Então, o nosso monitoramento mostrou que todas as características de crescimento, reprodutivas e maternas está melhorando muito geneticamente. Por quê? Porque isso vem sendo buscado e isso vem sendo tratado de maneira profissional e eficiente dentro da pagador. E aqui só mostrando então a questão de tendência genética, a gente tem aqui um quadro de 2005 a 2018, o que está em laranja é o rebanho pagador e o que está em verde é a média da raça Nelore, dentro do programa. Então, a gente vê que a tendência genética da fazenda, isso aqui eu peguei só para algumas características, essa no caso específico é peso à fase materna, então maternal todo mundo sabe que no zebu é uma coisa que tem que ser muito trabalhada e a gente vem trabalhando isso de forma muito eficiente. A tendência genética aqui então está crescendo e está maior do que a tendência da raça. E é isso que a gente procura em todo criador que a gente atende e quando ele faz a utilização desse programa de melhoramento. Aqui mais uma tendência genética, nesse caso aqui para peso sobre ano. A gente também tem a média da raça abaixo e a do rebanho acima, como o que a gente está buscando. O Stayability, que hoje é uma das DEPs que a gente mais está dando importância. A gente causou muita polêmica quando a BCZ resolveu mudar o índice, a BCZ, e colocou uma importância muito grande. A gente hoje, para criar o índice ABCZ, a gente utiliza 30% do Stayability. E o que é o Stayability? É o potencial que o reprodutor tem de deixar filhas que tenham pelo menos 3 crias viáveis até os 72 meses de idade. E isso causa um impacto muito significativo dentro de um rebanho, porque você vai pegar fêmeas com mais eficiência, que parem todo ano e que desmamam bezerros todo ano. E aí, só para mostrar a composição do nosso índice, então, quando a gente fala em DECA, e hoje como a gente dividiu o nosso percentil, que era de 1 a 100, para casas decimais, então a gente fala DECA 1, DECA 2, DECA 3 e até DECA 10, o importante não é só o DECA, porque hoje a gente, graças a todo esse processo de seleção e essa evolução, a gente tem muitos animais DECA 1 e DECA 2. Mas o que é o importante? É você utilizar o índice e você olhar não só o DECA, mas também o índice, porque o índice é a composição de todas as DEPs dentro do programa. E aí, as que a BCZ dá mais importância, como é o caso que eu falei, 30% de Stayability e mais 10% das outras características de crescimento para a gente compor esse índice. Então, além da gente olhar DECA hoje, a gente tem que prestar muita atenção no índice ABCZ. E aí a gente consegue ver a evolução que teve o Nelore, de acordo com o ano de nascimento, e o índice ABCZ. Então, esse índice ABCZ, ele está numa crescente e ele é mais evidenciado, é mais evidente ainda em touros PO que a gente faz RGD. Por quê? Porque o touro que você vai fazer o registro definitivo é aquele que você
confirma que ele está apto à reprodução, que ele está apto a produzir bons descendentes. E aí a gente fez um estudo que esses touros que a gente tem registrado para dar sequência, para reproduzir, eles são com um índice ABCZ maior do que a média geral que a gente tem dentro do programa. Então, por isso que a gente também tem que olhar com muita atenção, não só o DECA, mas também o índice. E aí, para que toda essa quantidade de informação, para que tudo isso, para a gente chegar no ponto final, que a gente precisa escolher esse tipo de reprodutor. Um reprodutor que você observa ele, você consegue perceber que ele está muito bem enquadrado dentro do padrão racial, ele está muito bem enquadrado dentro do que a gente prega de características de musculatura, touros bem arqueados, bons de costela, com boa proporção de costelas e membros, touros que têm volume de posterior significativo, touros que a pagadora oferece para vocês. Então a gente quer chegar nesse ponto porque a gente quer produzir carne de qualidade, mas a gente primeiro precisa resolver o problema do commodity e a gente precisa pagar a conta. Então eu concordo que a gente tem que trabalhar sim muito com qualidade de carne e aí é por isso que precisa ter todas as avaliações. Então a gente avalia o animal, a gente avalia o indivíduo e de posse, de quando a gente consegue produzir esse tipo de indivíduo, a gente vai partir para a parte de qualidade de carne, porque a qualidade de carne também, filhos com essa evolução que você precisa, que você deseja, para produzir bezerros de qualidade. E só para finalizar, eu acho que isso aqui, como eu já disse, filho de pecuarista, é bem isso aqui que acontece muito com a gente, muito com o brasileiro. O Dr. Fernando Penteado, todo mundo conhece ele aí, ele sabiamente diz: o Brasil é um país onde as pessoas acham muito, observam pouco e não medem praticamente nada. Então, assim, é muito fácil, a partir do momento que você resolve sair da curva da média, você começa a medir, você começa a pensar na frente, você começa a avaliar e aí você se destaca entre os outros. A partir do momento que você se destaca, você consegue obter lucros, rentabilidade, qualidade e tudo mais. Então, é só para ficar aí para reflexão. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns, Fazenda Pagador, parabéns a todos vocês. A gente vai ter aqui agora, a gente vai passar os touros. Esse animal é um animal que ele está com 800 quilos, 850 quilos de peso hoje. Então, dentro do que eu falei, um animal muito bem estruturado, animal com ossatura boa, uma musculatura muito evidente, uma caracterização racial que impressiona bastante. A gente olhando esse animal no posterior dele, a gente consegue ver o volume de musculatura que ele tem, o posterior que ele tem. E esse volume de posterior, a gente procura muito isso num reprodutor. Cupim muito bem implantado sobre a sua cernelha, caracterização racial forte, zebuíno forte, costelas, boa proporção de costelas e o que a gente chama de vazio substernal, que é o tamanho dos membros dele. Então ele possui uma proporção de membros muito boa. Característica interessante desse reprodutor, a área de olho de lombo dele de 126. Então, uma área de olho de lombo significativa, dentro do que a gente está procurando, um animal que com maior área de olho de lombo para produzir mais peso e mais quilos de bezerro. Esse é o animal 7219, é um animal também que destacou bastante. Em relação a marmoreio, ele está com 3,8 de marmoreio. Ele possui uma área de olho de lombo de 100, que também já é significativa. Espessura de gordura de 3,7 e está com 730 quilos. É um animal que já chegou com 730 quilos, então ele já está formado, já está muito bem evidenciado. E aí eu costumo brincar com o Fábio, porque eu fico falando a respeito dos animais, da qualidade dos animais, e a gente chove no molhado, mas eu vou falar de novo.
arqueamento de costela desse animal, boa proporção de membros também. Então, um animal que tem um frame que agrada bastante. Esse animal também visto de posterior. Posterior agrada muito. Racial, caracterização racial também. Animal com chifre mais curto. Então, isso também ajuda, até mesmo para os filhos que vão ter chifres um pouco mais curtos. E aí isso facilita também manejo e até animal que vai para coxo e tudo mais. Bom volume de CE, um CE também muito bem evidenciado, aparelho reprodutor, animal de umbigo curto e um umbigo bem direcionado, um vergalho bem direcionado. Tudo isso aí é qualidade de um reprodutor e qualidade que vai passar para os seus descendentes. Mais um animal aqui com um bom marmoreio, o marmoreio dele é 3, uma área de olho de lombo de 118 e uma espessura de gordura de 3,7. A gente pegou uma ordem, principalmente para a espessura de gordura, dos animais com uma menor para os maiores. Mas espessura de gordura de 3,7 para um animal de 735 quilos, então é uma espessura considerável, uma espessura que a gente tem que prestar atenção. Caracterização racial, de novo, formato de orelha, ponta de orelha, muito bem caracterizado. Volume de posterior, costado também, costelas muito bem arqueadas, umbigo bem direcionado. Então, assim, o Fábio, o pessoal da Pagador, está buscando uma padronização na produção dos seus tourinhos e está conseguindo essa padronização. Aliado a essa padronização, a gente tem também avaliação genética. Todos esses animais que a gente selecionou aqui, alguns DECA 1, outros DECA 2, então a gente mostra que junto com o que a gente está vendo, com o indivíduo que a gente está visualizando, a gente tem informações de ultrassom de carcaça e a gente tem também avaliação genética para esses animais. Esse animal aqui é o Taj 834, esse animal aqui é o animal da foto aqui da esquerda. Então a gente, mais uma vez falando, o animal que aqui ele está sob um efeito de estresse, porque ele está num cercado, mas essa foto aqui foi eu que tirei lá no dia, ele parou para mim tirar a foto. Então assim, animal dócil, manso, a gente estava no meio deles. O animal impressiona muito pelas suas medidas, esse aí já tem um marmoreio de 3,9. A área de olho de lombo dele é a maior dos animais que a gente vai mostrar aqui hoje, ela é de 130 e a espessura de gordura de 4,2. De novo, padronização, boca larga, chanfro curto, caracterização de macho, um dos animais mais bem arqueados, um volume de costela que agrada muito, aliado junto com o volume de posterior. Linha dorso-lombo desse animal também muito boa, animal com uma linha dorso-lombo mais plana, mais reta, e a gente olhando por cima a gente vê que realmente ele tem que ter essa área de olho de lombo maior porque as costelas são mais arqueadas, elas saem para o lado e fecham na sua base embaixo, e isso aí realmente dá produtos mais pesados, dá produtos com mais qualidade de carcaça. E só para finalizar então dessa nossa pequena amostra que a gente mostrou apenas 5 touros, mais um animal também que chamou muita atenção, eu pedi para o Fábio tirar esse animal pelo volume de posterior que esse animal possui, caracterização racial, e aí quem trabalha com venda de touros, quem trabalha com venda de genética tem que atender todo tipo de comprador. Tem comprador que prefere touro mais claro, tem comprador que prefere touro mais cinza. Todos os animais muito bem enquadrados dentro do padrão racial, todos os animais frente larga, ampla, animal com muita musculatura, com muito posterior. Esse animal que entrou aí, o mais claro, medida de área de olho de lombo dele, 120, ele possui um marmoreio 4, é o que a Liliane falou, o marmoreio acima de 4 já é um animal que já saiu da curva normal do Nelore, um animal que a gente tem que prestar atenção nesse tipo de reprodutor aqui, porque a gente sabe o que a gente vai ter com o animal de marmoreio 4. Uma espessura de gordura de 5,1. Então, por isso que é bom esse tipo de avaliação, para você poder separar o animal, porque às vezes o seu olho, mesmo que você esteja procurando um animal e que você tem aquele biotipo dentro da sua mente, às vezes uma medida de ultrassom vai te dar uma coisa que você não esperava. Eu olhando para esses dois animais aí, se me perguntassem, eu falaria
que a espessura de gordura do cinza é maior, e não é. A espessura de gordura do branco é de 5,1 e a do cinza é de 4,2. O cinza hoje, o cinza está com 850 quilos, é o animal dos mais pesados que a gente mostrou, e o outro está com 100 quilos a menos, 750 quilos. E mesmo com 100 quilos a menos, ele já está com uma espessura de gordura melhor e que impressiona bastante. E mais uma vez falando, tudo isso aqui a gente não tocou no ponto, mas todos os animais muito bem avaliados geneticamente, onde a maioria dos animais que o Fábio estava selecionando lá para essa geração, para esses touros que estão para essa geração, são animais quase todos DECA 1. E por isso que eu preconizei bastante vocês que têm a cultura do DECA 1, não olhar somente o DECA 1, mas olhar índices. E os índices dos touros que estão sendo desvalorizados na Fazenda Pagador são índices acima de 10, que isso é muito importante para o índice ABCZ. Então, só para finalizar mais uma vez, muito obrigado, Flávio, Faran, Fábio, a todos os irmãos. Obrigado pela presença de vocês. Sem vocês, o brilhantismo desse evento aqui não aconteceria. Então, eu acho que, assim, mais uma vez, a Pagador foi pioneira num tipo de evento que não tinha nessa exposição. Eu acompanho essa exposição há mais de 10 anos. Então, assim, está de parabéns mesmo. E, principalmente, por quê? Porque foi o primeiro, e eu espero que o primeiro de muitos, e principalmente para alertar todos vocês e conscientizar que a gente pode chegar em produtividade e em qualidade. E uma palavra que foi falada muito aqui, e a gente preconiza ela muito: equilíbrio. Equilíbrio, seleção e atenção. Tudo buscado com equilíbrio, paciência e seleção, a gente chega numa porcentagem de sucesso significativa. Mais uma vez, muito obrigado.